Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Mundo Mágico da CLT. Eu sou a professora Cleise Cous, professora do CEISC e da Unisc, e neste vídeo nós vamos falar sobre audiência, sobre antecipação de audiência, sobre atraso no comparecimento. Bora lá, que este é um tema muito importante. Se você está estudando para provas de concurso, OAB, ou ainda se você está já na prática, este é um vídeo que pode te esclarecer algumas dúvidas e te alertar sobre determinadas situações. Bom, vamos começar com aquele momento do respira, não pira, olha o artigo. O artigo 813 da CLT diz que as audiências, dos órgãos da Justiça do Trabalho, elas serão públicas e elas vão ser realizadas na sede do juízo ou tribunal, em dias úteis, previamente fixados e entre as 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 8 horas seguidas, salvo se houver uma matéria urgente. E vejam, além do artigo 813, nós vamos ter outros dispositivos da CLT que trazem severas sanções para aquelas partes que não comparecerem na audiência. Como o caso do artigo 844, que vai dizer que se o reclamante não comparece na audiência, ele tem o arquivamento da sua ação. Se a reclamada não comparece, nós temos a revelia e confissão quanto à matéria de fato. Pois bem, mas esse comparecimento ele deve se dar em que momento? Na hora designada. E será que é possível que a parte atrase um pouquinho e que por essa razão seja aguardado a sua chegada sem aplicação das sanções? O entendimento consubstanciado em uma orientação jurisprudencial do TST é que não há previsão legal de tolerância de atraso das partes. Veja só, a orientação jurisprudencial 245 diz que inexiste previsão legal autorizando, tolerando o atraso no horário de comparecimento da audiência. Então, significa dizer que se a parte atrasar 5 minutos, 10 minutos que seja, já poderá ter aplicada aquela sanção que a gente acabou de comentar, porque não há tolerância para o seu atraso. E, não obstante, alguns juízos e algumas decisões já tenham dito sobre a razoabilidade ali da questão do atraso e admitido, em determinadas circunstâncias, a relativização daquelas consequências em razão de um pequeno, muito pequeno atraso. Agora, repare, isso vale para as partes. Para o juiz, há possibilidade de atraso. O artigo 815 vai dizer que há uma tolerância de 15 minutos ali que devem as partes, então, aguardar o magistrado. E podendo se retirar só depois disso, fazendo o devido registro. E isso quando o magistrado ele não está na vara do trabalho. Se ele está e a pauta atrasou, por exemplo, as partes terão que aguardar a sua chegada, aguardar a pauta, chegar naquela audiência designada. Bom, mas agora vamos para um caso interessante e que foi notícia no site do TST. Horário de audiência antecipado em 8 minutos afasta a aplicação, a pena aplicada aqui ao empregado. Então veja o caso, um trabalhador terá a oportunidade de ajuizar a ação trabalhista contra a sua empregadora. Sua ausência no início da audiência levou o juiz a aplicar-lhe a pena de confissão. Todavia, ele conseguiu anular a sentença ao comprovar que a audiência fora antecipada em 8 minutos. A decisão da subseção 2, especializada em dissídios individuais do TST, que rejeitou o recurso da empregadora em pedido de manter a pena aplicada. Veja só, o que nós tivemos na sentença? O empregado ajuizou uma ação rescisória em outubro de 2010, no Tribunal Regional do Trabalho, a fim de anular a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em que for aplicada a confissão ficta, que é aquela situação que a gente tem a presunção de veracidade dos fatos. A defesa do trabalhador considerava que o fato de a ausência ter sido antecipada, iniciada antes da hora marcada, seria suficiente para invalidar a pena e pediu a realização de uma nova audiência de instrução.
e o pedido então foi acolhido pelo Tribunal Regional do Trabalho. No recurso para o TST, contra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, a empregadora disse que a antecipação do horário da audiência não prejudicou o empregado, pois ele próprio havia confessado, na petição de requerimento de remarcação do ato, que alguns problemas no caminho ao Fórum Trabalhista o impediram de chegar a tempo. E aí aqui a relatora do recurso, ela observou que a audiência na qual o empregado não participou, que era marcada para as 13 horas e 50 minutos, ela foi iniciada às 13 horas e 42 minutos, né? E depois até às 13 horas e 47. Na avaliação da relatora, a antecipação, sem a prévia comunicação às partes, representou então violação ao artigo 815. Nesse contexto, segundo ela, é induvidoso o prejuízo sofrido pelo empregado com a aplicação da confissão e, por conseguinte, o julgamento improcedente da ação. E aí aqui a relatora também rechaçou a alegação da empregadora relativa à admissão pelo empregado da impossibilidade de estar na hora marcada. Segundo a ministra, na petição em que postulou a remarcação do ato, ele afirmou que um fato alheio à sua vontade teria impedido de chegar no horário real do início da audiência, né, que foi às 13 horas e 42 minutos, o que é diferente do que dizer que não foi para a audiência às 13 horas e 50 minutos. Eu sempre falo, né, para os alunos que as audiências na Justiça do Trabalho elas são super rápidas, né? Inclusive para os alunos que vão fazer relatório das audiências, às vezes eles têm dificuldade porque a dinâmica ela, né, é muito rápida. Por essa razão, precisa-se estar na audiência na hora marcada, justamente porque a pauta ela tem, né, a necessidade de ter o seu segmento. Agora, repare, o que o TST entendeu aqui é que não é possível aplicar aquelas penalidades, né, de confissão, de arquivamento, enfim, quando se antecipa a audiência. E, na verdade, não se pode antecipar a audiência sem a prévia comunicação das partes. Então, pessoal, falamos no vídeo sobre a hora da audiência, que ela deve ser respeitada, que não há, né, previsão legal autorizando o atraso das partes, mas que, por outro lado, também o TST diz que não é possível antecipar sem a prévia comunicação das partes. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim você fica por dentro de todo o conteúdo que é publicado aqui no canal. Até mais!